Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular de História, ok? E hoje, oitavo ano, nós vamos falar um pouco acerca da Revolução, né? Da terceira fase da Revolução. Já estivemos aqui aula, né? Onde foi falado da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial e hoje vamos falar sobre essa terceira Revolução Industrial. E é bom lembrar, né, que se trata, assim, de um processo histórico, essa terceira fase da Revolução, né? E é um momento bem atual que estamos vivendo, né? É necessário que você aprenda, aluno, ok? Então, vamos à aula. Tema da aula, Revolução Industrial, terceira fase. Então, vamos recapitular aí. Falei sobre a primeira fase da Revolução Industrial, né, que foi o pioneirismo onde aconteceu, inglês, ok? Falei também da segunda fase da Revolução Industrial, não se restringe apenas à Inglaterra, né? A era da eletricidade, do petróleo, certo? O avanço dos meios de transporte, dos meios de comunicação, crescimento de grupos empresariais, né? Dos grupos empresariais eu falei na aula anterior. E hoje vamos à terceira fase da Revolução, né? Então, essa terceira fase, pessoal, vamos falar acerca da Revolução Técnico e Científica, ok? Então, vamos aí dar uma lida agora no slide, ok? Todo mundo aí olhando aí o slide. Então, essa terceira fase, ela se inicia aproximadamente na década de 60, né? Século XX. E vem até o período que estamos vivendo, século XXI. Principal característica, olha a principal característica da terceira fase da Revolução Industrial, que é o avanço, o quê, pessoal? O avanço tecnológico. Maravilha, né, pessoal? E aí vamos falar acerca desse avanço tecnológico. Todo mundo aí olhando o slide, ele alcança vários setores. Então, ele alcança o setor da genética, biotecnologia, robótica e informática. Na produção de mercadorias, tudo o que acontece hoje em termos de evolução tecnológica acaba virando o quê? Virando mercadoria para consumo das pessoas. Ainda no slide, junção da ciência, tecnologia e produção de mercadoria, né? Maravilha, né, pessoal? Uma era maravilhosa. E aí, vamos falar acerca das fontes de energia. Foquem lá no slide. Nessa nova fase, são usadas várias formas de energia. São várias fontes disponíveis, inclusive as renováveis, né? Permitindo que a sociedade se preocupe com as questões ambientais, buscando novas fontes de energias limpas e que não prejudiquem o quê? Que não prejudiquem o meio ambiente. Certo, pessoal? E na Revolução, na terceira fase da Revolução, também vem aí os avanços, né, no transportes e aonde, pessoal? Na comunicação, certo? Circulação de informações e mercadorias, diminuição de barreiras entre pessoas, né, porque o exemplo que eu dou a vocês é quando a gente está aqui, eu estou em João Pessoa, Paraíba, eu falo com qualquer pessoa que estiver nos Estados Unidos, eu tenho acesso à pessoa que está em qualquer outro país, em qualquer outra região. Não há limites, né, pessoal? Não há barreiras entre as pessoas. E aí vamos ler aí o slide. Favorecimento para a criação de novas empresas e globalização, integração nos países e cultura. Que coisa legal, né? A questão da Revolução Industrial. Consolidação das empresas transnacional. Vamos ler o slide. São empresas que cresceram absurdamente a partir do século XX. Elas influenciam governos, consumo mundial e detêm o poder o quê? Elas detêm o poder econômico. Descentralização da produção. A distribuição de mercadorias não se restringe mais a somente alguns países. Hoje em dia, ela está distribuída aonde? Em todo o mundo, pessoal. Isso é fantástico, né? E aí, pessoal, vamos falar acerca dos novos modelos de produção, certo? Convido vocês aqui a ler o slide comigo. As grandes empresas surgem com novos métodos de produção,
fazendo com que ela seja mais rápida, mais barata e mais abrangente. Daí surge o toyotismo, novo modelo de produção industrial, que hoje é a base usada pelas novas empresas. É um modelo em que a empresa basicamente espera a encomenda para poder produzir. Ok, pessoal? E aí também, na terceira fase da revolução, há o crescimento do setor terciário. Vamos ler lá. Setor de prestação de serviço e comércio. É possível perceber que, quanto mais industrializada e desenvolvida uma economia, maior é o número de trabalhadores ligado a esse setor. O crescimento do setor terciário é um reflexo do avanço tecnológico e do desenvolvimento econômico, né? Isso aí se dá no crescimento do setor terciário, né? Dessa terceira fase. E aí, pessoal, a terceira fase da revolução também industrial, ou a revolução técnico-científica, é isso. Vamos ler aí, esse momento atual em que as tecnologias, transmissão de informação, transportes evoluídos, fontes de energias variadas, mudanças significativas da economia e sociedade acontecem rapidamente em nossas vidas. E aí eu sigo com questões para fixação. E aí a pergunta: qual a principal característica da terceira fase da Revolução Industrial? Qual característica te chamou mais atenção? E aí você vai comentar por que essa característica te chamou a atenção. Você vai comentar acerca dela, certo? E aí, gostaram da aula, pessoal? Então, até a próxima aula, ok? Fiquem todos com Deus.